Seguimos com outras notícias aqui em Os Pingos nos Is. A oposição quer aproveitar a fraqueza e a crise do governo junto ao Congresso para votar o projeto de lei da anistia. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, ele prevê que a proposta pode ser analisada pelo plenário da Casa já nos próximos dias, antes do recesso que se inicia em 18 de julho. Segundo Sóstenes, a votação antes do recesso é uma promessa do presidente da Câmara, Hugo Mota, que será definida junto com os demais líderes. O senador Flávio Bolsonaro também sinaliza a aliados que o projeto deve ser pautado no mesmo dia na Câmara e no Senado e terá uma votação relâmpago. A anistia vem sendo costurada de maneira sigilosa por Mota e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, além de outras autoridades, e não deve contemplar Jair Bolsonaro. Começar essa com o Henrique Kriegner. Oposição, Kriegner, aproveitando essa situação de animosidade, essa crise, para tentar voltar o PL da anistia na Câmara. Parecia que esse assunto já tinha passado, agora ele volta. Pois é, e volta, e que bom que volta, né? Eu sempre tenho falado que a anistia é de fato uma questão humanitária, não deveria ser restrita ao PL, não deveria ser restrito a um determinado partido ou determinado lado do Congresso Nacional, mas sim um projeto aí que interessa a todos os cidadãos brasileiros quando a gente considera que nós temos pessoas ali presas nas condições que estão, pelas razões que estão presas, pelo tempo que estão presas, é de fato uma grande injustiça. Agora, eu vou fazer aqui um ponto, Caniato, que acho que é importante a gente considerar, que a oposição levantou muito essa tecla e essa pauta da anistia como uma pauta prioritária por ser justamente humanitária. Mas, como você bem lembrou aqui, deixou para passar outras pautas pela frente, numa negociação ali junto com a presidência da Câmara, outras também forças políticas ali entraram no meio, o que levou muita gente que levantava essa bandeira a questionar, peraí, se é humanitário como de fato é, e se é tão prioritário, por que agora está entrando na mesa de negociação? Ou é prioridade ou não é. Por isso que essa declaração do deputado Sóstenes, ela é muito bem-vinda porque ela traz de volta a clareza a respeito do que é. Infelizmente foi tratado como uma não prioridade nos últimos meses. Entrou na mesa de negociação por apoio político. Entrou na mesa de negociação, inclusive, para a votação da presidência da Câmara, mas tomou um segundo ou terceiro pano aí diante de outras pautas. Que bom que está de volta e que bom que agora estão considerando assinar aquela anistia. Vale ressaltar aqui, esse PL da anistia, ele não traz um perdão direto a todos os condenados. Cada caso ainda assim será analisado pelos ministros do STF. Isso impede que pessoas da alta cúpula do Exército, pessoas sejam anistiadas de forma automática, que é a grande crítica da oposição, a base governista que vem dizer que o PL da anistia ele está sendo mascarado atrás da figura da Débora e de outras pessoas que estão sofrendo com isso para poder trazer um perdão ao presidente Bolsonaro, ao general Heleno e a outras figuras aí do alto escalão. Não, a eles e todos os outros, caso a caso, será analisado. Por isso que o PL da anistia é tão urgente, é prioritário e é humanitário, sim. Você, Mota, a situação que envolve o projeto de lei da anistia, que em dado momento parecia enterrado, né? Agora ele ressurge, inclusive, Sóstenes Cavalcante afirmando que o presidente da Câmara, Hugo Mota, teria garantido que o texto será votado antes do recesso parlamentar. Mota. Seria mais uma excelente demonstração de assertividade por parte do Congresso, aproveitando o embalo da rejeição do aumento do IOF. Muita gente considera essa história da anistia uma oportunidade histórica para os parlamentares, não só para eles reafirmarem sua independência, seus poderes, suas prerrogativas, mas também para definirem um novo rumo para o Brasil, um rumo que fosse efetivamente alinhado com o que pensa e deseja a população. Veja que coisa bonita, enfim, um Congresso pelo povo e não contra o povo. Dávila, o fato do ex-presidente Jair Bolsonaro não ser contemplado nessa nova versão do texto facilita a tramitação desse projeto? Aumenta a chance de aprovação?
Facilita por duas coisas. O Kriegner trouxe muito bem que o projeto da anistia está baseado numa questão humanitária, mas além de uma questão humanitária, é uma questão jurídica. É a volta do Estado Democrático de Direito. Essas pessoas que estão condenadas, a diferença, Canhoto, é que essas pessoas estão condenadas, estão presas com total desrespeito ao devido processo legal, ao direito à ampla defesa, baseada em inquéritos sigilosos por tempo indeterminado, não tiveram acesso aos autos. É um absurdo, é uma violação atrás da outra. Se você pegar o que é o Estado Democrático de Direito, o que são os direitos à ampla defesa e o devido processo legal e ticar, nenhuma delas foi respeitada. É um negócio absurdo o que aconteceu. Então isso é um julgamento político, não é um julgamento de acordo com o trâmite da lei. Essa injustiça precisa ser desfeita para o brasileiro voltar a acreditar que o Brasil realmente tem lei, tem devido processo legal, tem direito à ampla defesa. Isso é muito importante na democracia. Isso não é uma firula da democracia, isso é a essência da democracia, isso é a essência da ordem democrática, do respeito à liberdade individual. Então, ou nós acreditamos no que está na Constituição e o que a Constituição garante na sua cláusula pétrea em relação ao devido processo legal, ao direito à ampla defesa e o respeito às liberdades individuais, ou então nós temos um Brasil que faz de conta. O Brasil é de acordo com o devaneio ou a interpretação pessoal de cada um. Bom, isso não é democracia, você pode chamar de qualquer outra coisa, menos democracia. Então, é fundamental um projeto que fala, gente, vamos zerar o jogo, porque não houve o respeito ao devido processo legal, o direito à ampla defesa e a Constituição. É isso o que a anistia também está ratificando no país. Não é apenas uma questão humanitária, é uma questão legal, jurídico e constitucional. Enquete do dia, deixa eu colocar na tela a enquete do programa Os Pingos nos Is. A pergunta de hoje, no portal jovempan.com.br, se você concorda com a criação de novos impostos. 98,7% disseram que não concordam, 1,4% disseram que sim. Programa Os Pingos nos Is, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio. Se você puder, vote no portal da Jovem Pan, jovempan.com.br. A enquete do dia trata da questão tributária. Você concorda com o aumento de impostos no Brasil ou a criação de novos tributos? A ampla maioria das pessoas que já votaram dizem que não concordam, quase 99%, muita gente. Conto com a sua manifestação também no portal da Jovem Pan. Bom, a gente segue aqui discutindo a questão que envolve a possibilidade da Câmara dos Deputados votar o PL da anistia antes do recesso parlamentar. Kriegner tem esses aspectos destacados pelo Dávila e há uma tese de que avançar com o projeto da anistia seria talvez um primeiro passo para a pacificação do Brasil. Você entende que esse PL tem esse ingrediente? Acredita que é o momento de grupos políticos cederem um pouco, ajustar, tentar chegar a um consenso, votar esse projeto, liberar essas pessoas que foram detidas, algumas condenadas a, 17 anos de prisão, não quero justificar, mas teve o caso recentemente, um rapaz que furtou uma bola de futebol, sim, uma bola de futebol com a assinatura do Neymar. Não deveria ter feito isso, lógico que não, mas ele recebeu uma pena de 17 anos. Enfim, há muitos questionamentos em relação às penas impostas a essas pessoas. Você acha que a aprovação desse PL pode pacificar o Brasil? Tem um potencial muito grande sim, Canhoto, porque justamente a aprovação desse PL já faz cair por terra a argumentação de que houve de fato um planejamento ou uma intencionalidade de todas as pessoas que estavam lá no 8 de janeiro em trazer a substituição abrupta aí do regime democrático brasileiro, né? Vem trazer que todas as pessoas que estavam lá queriam dar um golpe de Estado ou queriam fazer a substituição ou a interrupção de algum poder constitucional, o que não é verdade. Você tem pessoas pessoas que foram presas por estarem ali, presentes, nem invadindo os prédios públicos, nem mesmo causando nenhum tipo de dano ou depredando aqueles prédios. Então eles foram presos por estarem presentes. Você teve pessoas
pessoas que foram presas por estarem passando em frente, pessoas que estavam nas concentrações, ou seja, não participaram de invasões, depredações ou nada do tipo, estavam só ali nos quartéis. E você pode discordar do fato de deveria ou não, mas essas pessoas têm a liberdade de estarem ali como bem entendem. Então, sim, isso tiraria o maior trunfo, na verdade, que esse governo tem atual e que também a base governista tem contra a oposição, de justificar uma série de medidas, uma série de posicionamentos com base no argumento de que estamos reconstruindo a democracia brasileira. Ora, se não houve uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, se não houve uma tentativa de golpe de Estado, como eu afirmo aqui, não houve, mas se não houve, então não tem a necessidade de reconstrução de democracia nenhuma. E aí a verdade, de fato, vem à tona. Traria um tom abaixo aí para dentro do Congresso, uma possibilidade maior de avançar em outras pautas também. Pois é, projeto da anistia, a possibilidade de aprovação na Câmara e no Senado. Qual seria o posicionamento do Executivo? Sancionaria? Vetaria alguns pontos? Mota, você também aposta em uma mudança de entendimento das instituições, dos atores políticos? Uma aprovação do Congresso Nacional desse PL teria esse objetivo e conseguiria atingir justamente essa que é a discussão central, a pacificação do Brasil, o ajuste nas relações, algumas figuras cedendo, grupos políticos entendendo que é uma necessidade a aprovação desse projeto, não somente pelas pessoas que ainda estão detidas, mas também para o entendimento de que isso poderia mudar esse cenário de animosidade. Eu acho que não concordo com essa visão, Caniato. Eu acho essa expressão pacificação inadequada. O Brasil não está em guerra. O que nós temos aqui, a única guerra que existe no Brasil é a guerra dos criminosos contra o cidadão de bem, 40 mil mortos por ano. Mas essa guerra, o governo, o Estado brasileiro não dá muita importância para ela. Em relação ao ambiente político, eu não vejo uma guerra. Eu não acho que é questão de pacificação. Isso me lembra o uso dessa mesma expressão pacificação para se referir à situação das comunidades. As comunidades têm que ser liberadas do domínio do narcotráfico e não pacificadas. O que está acontecendo na política brasileira não tem nada a ver com guerra. O que está acontecendo hoje na cena política brasileira é que, até pouco tempo atrás, existia a hegemonia completa de uma corrente política. A corrente política de esquerda, socialista, progressista, comunista, com as suas variações. De repente surgiu novas formas de pensar. As pessoas perderam a vergonha de dizer: eu não sou esquerdista, eu sou liberal, eu sou conservador, eu sou libertário. Aí passou-se a falar da polarização. Quando era hegemonia, estava tudo bem. Quando surgiu uma outra corrente, aí é polarização. Temos que acabar com a polarização. E aí, quando esse debate ficou mais quente, e algumas pessoas, claro, se expressaram de forma inadequada, foram tomadas medidas contra elas que nunca foram tomadas quando o outro lado se manifestava de forma inadequada. Quando o lado que sempre foi hegemônico no Brasil fazia manifestação, quebrava, incendiava, fazia o que queria, dizia o que queria. Até hoje, diz o que quiser. Nada acontece. Então não se trata de pacificação, porque não está acontecendo nenhuma guerra. O que está acontecendo no Brasil é o uso do poder do Estado de forma inadequada para reprimir pessoas de determinado espectro político. A única coisa que precisa ser feita no Brasil não é pacificação, é a restauração. Se a gente acredita que um dia já houve, se não, a implantação da legalidade completa. Todos são iguais perante a lei. Se o Kriegner não pode falar uma coisa, o Dávila também não pode. Se o Dávila não pode fazer um tipo de manifestação, o Kriegner também não pode. Ninguém pode. Igualdade perante a lei é um dos fundamentos do Estado de Direito. Então, é isso que a gente precisa. Uma
legalização do Brasil e não pacificação. Dávila, só para a gente fechar esse assunto, nos últimos dias vocês falavam sobre a possibilidade de judicializar o indulto ou a graça concedida a Jair Bolsonaro, caso uma figura seja eleita e entenda que é preciso conceder a graça ao ex-presidente, uma vez que ele seja condenado naturalmente. Não se corre o risco de avaliar a possibilidade de acontecer a mesma coisa com o projeto de lei da anistia? É aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado, a anistia é concedida, ou a redução de pena, enfim, da maneira como vocês entenderem melhor. E aí alguém judicializa pedindo que a Suprema Corte suste aquela decisão do Congresso Nacional? Não existe também essa possibilidade? Pode acontecer, Caniato, certamente, como aconteceu com o presidente Temer, né? Que também ali teve o seu indulto suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Então, pode acontecer. Agora, eu acho baixa a probabilidade disso acontecer numa eventual vitória estrondosa de um presidente da República ungido pelas urnas, no qual seu primeiro ato seria um indulto presidencial. Acho muito difícil, inclusive porque cada vez mais nós temos um STF agindo de maneira política, né? Então, eu entendo que se nós tivermos um presidente ungido pelas urnas, com a força das urnas, com maioria eleita no Congresso, acho que não é uma briga que o STF compraria nesse momento. Agora, o Mota sempre gosta de lembrar o meu otimismo. Pode ser que eu esteja otimista aqui mais uma vez, mas eu acho que esse aval das urnas tem um poder muito grande em, pelo menos momentaneamente, enquadrar as ambições individuais dos poderes e respeitar a vontade do eleitor. Mas é uma janelinha muito curta. Pode ser que funcione. Pois é. Agora. Pois não, vai lá. Pode falar. Não. Você coloca bem a possibilidade de alguém do Congresso Nacional, um partido, judicializar um indulto ou uma graça concedida, então, pelo presidente para Jair Bolsonaro, do executivo para Jair Bolsonaro. E aí eu me refiro sobre uma decisão do próprio Congresso Nacional em relação à anistia de quem participou dos atos do dia 8. Poderia um grupo menor, um partido menor, judicializar a aprovação da anistia, entendeu? Isso que eu digo. Não, a judicialização da anistia, lógico, é essa tropa de choque, qualquer matéria, eles não apresentam um único projeto de lei, a única coisa que eles fazem é judicializar as coisas. É um partido que está lá para judicializar e não para fazer política. Então a gente já sabe isso. Agora, qual vai ser a atitude? Pelo o que parece que este projeto de anistia, como não é uma iniciativa isolada do Poder Legislativo, foi construída a 6 mãos com o Executivo e com o Poder Judiciário, dificilmente será judicializada, porque, na verdade, teve o aval do Judiciário. E o aval do Judiciário foi muito claro que era para não incluir o presidente Bolsonaro e o primeiro time. Essa turma ainda está sendo julgada. Era em relação aos manifestantes de 8 de janeiro. Então, ao meu ver, se for essa versão aprovada lá no Senado, que está tramitando, que teve o aval dos outros poderes, dificilmente será judicializado e o judiciário aceitar e derrubar ou questionar a constitucionalidade. Pois é, que é o segundo texto, né? O primeiro do Sóstenes Cavalcante, que era aquele que abria margem para você colocar outras figuras na anistia, aquele acabou enterrado. Esse segundo é o que o Dávila menciona, que teria sido confeccionado a 6 mãos, ou pelo menos com o aval dos 3 poderes. Aposta nisso, Kriegner? Como a participação, ou pelo menos a anuência dos outros poderes, dificilmente alguém vai judicializar e vai não cumprir o combinado, né? A questão é que a nossa lei vai proibir, né, qualquer tipo de anistia contra crimes contra a democracia e coisa desse tipo. É esse ponto que precisa ser bem esclarecido aqui, né? Que é a questão de que esclarecer o fato de que não é um perdão a um crime estabelecido. Isso aqui é o reconhecimento de que o que foi feito não era um crime contra a democracia. Acho que esse que é o maior nó que vai ter que ter ali de interpretação diante do judiciário também. Porque dizer que foi um crime
é aceitar uma verdade duvidosa, que não necessariamente é verdade, né? Na minha opinião, não é verdade, um crime contra a democracia, e agora estabelecer o perdão, ou seja, cometeram um crime, mas agora vem o perdão. E o ponto não é esse, o ponto é que não foi cometido crime, é claro, é só pegar o Código Penal, artigo 159, o trecho L, não houve nenhuma tentativa, nem mesmo sucesso em restringir nenhum tipo de poder constitucional, não houve uma substituição de poder, são inúmeras as justificativas jurídicas com base na Constituição brasileira para dizer que as pessoas que estavam ali protestando não cometeram um crime, com exceção daqueles que de fato ali prejudicaram o patrimônio público, porque esses sim cometeram um crime e podem e devem ser julgados por isso, pena máxima de 1 ano ou multa. Pois é, a gente segue acompanhando essas articulações, qualquer novidade a gente traz aqui e, obviamente, se tivermos já informações sobre o dia que será votado, a gente também destaca aqui e analisa com os nossos comentaristas.